Olá, sejam bem-vindas e hoje vamos falar sobre feminino. Feminino que não tem nada a ver com feminilidade, tá? Feminino não tem a ver com fazer a unha, fazer o cabelo, se arrumar. Isso é o nosso feminino para fora. Mas o que a gente está falando aqui é sobre o feminino para dentro. Todos nós, quando nós nascemos 50% feminino, 50% masculino, tá? Nosso feminino vem da nossa mãe, nosso masculino vem do nosso pai. Então, quando a gente chega aqui no mundo, a gente chega com essa balança equilibradinha. E aí, de acordo com as nossas vivências, de acordo com o que a nossa criança vai entendendo desse feminino, ou seja, essa mãe, e não a mãe pessoa, mas como essa criança olhou para a mãe, e esse pai, como essa criança olhou para esse pai, mesmo que ele não tenha existido, tá? Mesmo a ausência dele, essa criança, ela projeta. Então, a partir desse entendimento, é que a gente vai compondo e desequilibrando a nossa balança interna de feminino e masculino. Então, o que é o nosso feminino? O nosso feminino é tudo que é para dentro. É a gente com a gente mesma, a gente com o nosso corpo, a gente com os nossos sentimentos, a gente aprendendo a receber, paciência, tudo para dentro é o nosso feminino. E tudo que é para fora, que é o conquistar, que é o fazer, que é o realizar, é o nosso masculino. Então, nascemos com metade, metade e a nossa criança vai entendendo através das nossas vivências onde está cada lugar. E aí essa menina, ela começa a olhar para essa mãe e começa a ter pena. Ou então ela começa a olhar para essa mãe e achar essa mãe fraca. Ou ela começa a olhar para essa mãe e achar essa mãe extremamente autoritária e grosseira. E aí, automaticamente, o que essa criança entende? Ela fala assim, isso é o feminino? Isso é muito inconsciente, tá, gente? Isso ali até os seus 7, 8 anos, mais ou menos. Ela olha para essa mãe e fala assim, isso é o feminino? Isso eu não quero não. Ah, mas não quero mesmo. O que eu tenho aqui, além do feminino? Tenho o masculino. Isso eu quero. Aí, às vezes, tem um pai que tá ali, que é uma referência para ela, às vezes de amor, às vezes de carinho. Ou, às vezes, é um pai que faltou, mas que ela idealiza que tivesse esse pai salvaria. Então, ela começa a olhar para esse masculino e falar assim, quero ser isso. Prefiro estar no masculino. De novo, é uma dinâmica oculta e inconsciente, tá? A criança pensa, prefiro estar no masculino do que passar por isso aí que o feminino aí tá passando. Se você é feminino, eu não quero não. E aí o que a gente faz? A gente monta no nosso trator do masculino e vai pra vida. E aí começa a querer conquistar, junto com as crenças que a gente escuta, não dependa de homem, nunca dependa de ninguém, homem não vale nada, você tem que fazer por você, você tem que ser melhor, você tem que ser competitiva, você tem que ser uma ótima mulher, uma ótima profissional, você tem que ser linda, maravilhosa, você tem que ajudar todo mundo. E aí a gente entra nesse masculino, e aí vai na vida inteira no masculino e aí começa a fazer tudo por todo mundo, começa a levar a vida nas costas, começa a resolver o problema de todos, começa a dar conta de tudo. E aí chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que essa fatura bate. A fatura chega para todas. E às vezes ela chega como? Chega através de sintomas no corpo, chega através de doenças, chega através de depressão, chega através de exaustão, chega através de términos de casamento, chega através de mudanças de vida assim radical, de perder coisas, de passar por dificuldades, muitas dificuldades dos filhos. Uma hora essa fatura chega e essa mulher tá exausta, essa mulher tá cansada de ser guerreira, tá cansada de ser a super mulher. Gente, a super mulher cansa demais, pelo amor de Deus. Precisa sair desse lugar urgente. E aí, isso é muito mal interpretado, sabe? Porque as pessoas acham que isso tem a ver com o feminino, tem a ver com feminismo. Não tem nada a ver, muito pelo contrário. O masculino ele precisa pertencer. A gente sim precisa deixar o masculino pertencer na nossa vida para que a gente consiga voltar para o nosso lugar de feminino. E isso vem de onde? Lá daquela historinha que eu contei. Lá daquela menina que olhou para aquela mãe com pena, quis sofrer pela mãe, que quis salvar a mãe de alguma forma. E aí ela se colocou no lugar de salvadora, de querer salvar tudo, de querer fazer tudo pro mundo. Só que tá fora do lugar. A vida não vai fluir assim. O amor não vai fluir assim. Às vezes a saúde, né, não consegue fluir, porque o nosso corpo grita, pede socorro. Então, qual é o lugar que a gente tem que olhar? O lugar que a gente tem que olhar para o início disso. Qual é a relação que eu tive com a minha mãe, com meu pai? Eu entendi com a minha mãe que era amor? O que eu acho dessa mulher, mãe? E o que a minha criança entendeu dessa mãe?
E o que eu trouxe isso para minha história? Porque hoje, nós como adultas, nós temos o direito de escolher. A gente tem o direito de descansar. A gente não precisa dar conta de tudo. É cansativo. A gente precisa se permitir descansar. A gente precisa se permitir receber. Esse também é uma característica do masculino. Para controlar, a gente faz muito. E quem faz, controla. Quem recebe, está fora do controle. E aí a gente entra numa relação onde a gente dá, e o outro recebe. Aí aqui a relação. Aí isso aqui acontece? Acaba a relação. Quem está recebendo muito, vai embora. Quem dá muito, enfraquece a relação. A gente precisa aprender a fazer as coisas que não nos custam. A gente precisa aprender a ouvir, a silenciar, a se conectar com a gente, a olhar para isso tudo e ver dentro da gente para onde eu estou indo, para que fazendo isso, o que eu quero da minha vida. Né? Eu sei que isso aqui é um papo um pouco mais maduro, né? Quando a gente é muito nova, quando a gente está no início da nossa vida, essa jovem mulher no trator, ela não está olhando para isso porque ela tem muito gás, ela está ali naquela dor sem conta de salvar o mundo, de dar conta. Mas assim, fato que isso vai chegar em algum momento. Então eu falo aqui para mulheres que já estão passando por isso. Então a gente precisa sim olhar para esse nosso feminino, que não tem a ver com feminilidade, não tem a ver com feminismo, muito pelo contrário. A gente poder dar pertencimento a esse masculino. E aí você vai pensar assim, mas meu pai foi horroroso, meu pai abandonou minha mãe. Beleza, não é sobre o seu pai. É sobre o seu entendimento desse masculino. Porque é a partir daí que você escolhe o seu... É a partir daí que você faz as suas escolhas adultas. Então, se você não voltar essas casinhas e lá no início entender o que você entende, o que essa criança entendeu desse pai, de fato, como tudo foi, você não vai conseguir sair dessa dinâmica adulta. Vai continuar com o dedo podre. Vai continuar escolhendo e se frustrando. Porque tá na gente, sabe? Essa autorresponsabilidade é muito importante. Isso faz parte da nossa maturidade feminina. Esse lugar da gente se autorresponsabilizar. Nem sempre é culpa do outro. E se é culpa do outro, a gente também tem culpa porque a gente permite que o outro faça. Não tô falando que é fácil. Sei que a gente tem muitas situações muito difíceis, mas é muito possível da gente parar, da gente se olhar, da gente se tocar, sabe? Olha a vida toda e fala assim, por que eu tô loqueando desse jeito? Onde que eu vou que eu não paro de correr? Tô correndo, tô fazendo a próxima tarefa para dormir, acordar para fazer a próxima tarefa. Eu nunca tô na minha vida, tô cansada, tô gritando com meus filhos, eu tô estressada com meu marido, tô seca, não tenho tesão nenhum, não tenho libido, nem sei direito o que eu quero, só quero dormir, acordar para fazer a próxima coisa. Peraí. É nossa responsabilidade para isso, não é de ninguém. Ninguém pode fazer isso pela gente. Ninguém. Então, esse despertar para esse feminino vem desse lugar do recolhimento. E o lugar do recolhimento é um lugar da paciência. É um lugar de você conseguir silenciar. Então fica aqui o meu convite para você avaliar como é que foi a sua relação com a sua mãe, como é que você entendeu o que era esse feminino com o nosso primeiro molde de amor. A nossa mãe é o nosso primeiro molde de amor, mesmo que ela não tenha existido, mesmo que você tenha sido abandonado no primeiro dia de vida. Você tem uma mãe e a sua criança passou por esse abandono. Então isso faz parte da construção do seu feminino. Então, independente da sua história, é importante olhar para isso, porque é através dessa relação que a gente constrói o nosso feminino na vida adulta. Mas também temos a oportunidade de voltar lá e ressignificar cada coisa que a gente passou, para que a gente consiga ter escolhas mais livres e mais maduras aqui na nossa vida. Tá bom? Deixem seus comentários aqui, tragam sugestões de temas para eu trazer aqui para a gente conversar sobre esse universo feminino. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!